A musa, a número 1 do Brasil. Julgamento sobre a eleição no Rio evidencia racha profunda no Supremo. Voltamos à era do 6-5. Alguns recados. O julgamento sobre a realização de eleições diretas ou indiretas para governador do Rio explicitou o profundo racha que tomou conta do Supremo, já abalado pela série de informações que envolveram ministros e seus parentes no noticiário tóxico do Banco Master. A decisão foi suspensa por um pedido de vista do Flávio Dino, mas a solicitação de mais tempo para análise do caso foi atravessada pela antecipação de votos de alguns colegas, o que levou o placar do julgamento a 4 votos contra 1 pela realização de eleições diretas. E a divisão é a divisão de poder atual. Ou seja, pela escolha do assessor de Cláudio Castro na Assembleia Legislativa do Rio por meio dos votos dos deputados estaduais. O único manifesto até o momento pela realização de eleições diretas, aquelas em que a escolha caberá ao cidadão fluminense, é do Zanin. Ele tende a contar com o apoio de ao menos 3. O grupo de 5 parece que já caiu para 4. O que levaria o caso ao empate 4-4. Aí você fala, peraí. Cadê os votos do pedido de vista? Será que é para aqui? Ela nem colocou os aqui, ó. Mas quem foi que votou? A eleição direta. Mendonça, Cássio, Fux e Carmen Lúcia. Aí do outro lado, Fachin, Dino. Deve votar com o Zanin, né? O Zanin, Dino, Gilmar e Dom Pedro. Faltam 2. Dias Toffoli e Fachin. Aí, mas Daniela Lima tá falando que o Dias Toffoli ninguém sabe para que lado vai votar. É como assim, rapaz? O Toffoli vai aplicar um Deltan Dallagnol no Alexandre de Moraes? Descolar do ovo, sem perder o apoio dos apoiadores do ovo? Mas que coisa, viu? Deltan fazendo escola. Este último, na bolsa de aposta do tribunal, né, tende a acompanhar os que pregam a eleição direta. Ou seja, o Fachin deve estar na ala aí com Mendonça, Fux, Carmen Lúcia, Cássio. E o Toffoli. Final dos tempos, né? Se fosse outro jornalista falando, eu ficava meio assim. E será que só foi a Daniela Lima que falou isso? Será? Esse será virou meme já, né? Será que o Toffoli mudou de lado? Será? Só porque ele... Enfim, né? Vamos deixar isso quieto que dá confusão. A divisão interna, portanto, pouco tem a ver com os personagens em questão. Ela fala que o Cláudio Castro Douglas Ruas, o favorito para sucedê-lo, estão longe de serem figuras absolutamente influentes no Supremo. Ou seja, o Cláudio Castro e o Douglas Ruas não interfere no voto dos ministros, sabe? Se vai ser eleição direta ou indireta. Não tem nada a ver com isso. A divisão interna, portanto, pouco tem a ver com os personagens em questão. Há, porém, um emaranhado de desilusão, descrença, desconfiança e até de irritação com o que vem sendo visto como uma sequência de restos desrespeitosos de ambas as alas, uma contra a outra, hoje claramente delineadas na corte. Deixando pouco espaço para sutilezas, o ministro Luiz Fux saiu em defesa da política do Rio, o estado que mais acumula os governadores presos no Brasil, ao rebater Gilmar Mendes. Citando textualmente o escândalo do Master, que aflige vários de seus colegas, Fux afirmou que, se a política fluminense estava condenada ao inferno, iria para os braços do coisa ruim ao lado de altas autoridades. Carmen Lúcia, por sua vez, deixando claro que não gostou de ouvir questionamentos dos colegas. A decisão do TSE sobre a Manuela de Castro decidiu, olha o aposto, num gesto raríssimo, antecipar seu voto, ampliando a maioria pela eleição indireta, mesmo com o pedido de vista de Flávio Dino já feito. Olha a movimentação da turminha. Os caras anteciparam um voto. E isso aqui acontecia quando? Quando o Mendonça pedia vista dos julgamentos do Rio de Janeiro, uma coisa assim do gênero, contra Bolsonaro. Aí eles antecipavam para colocar pressão contra o Mendonça. Falaram, cara, já tá decidido, a gente vai condenar. Não adianta você pedir vista. Mergulhado num debacle interno, o Supremo pouco faz para aplacar a ânsia do país por uma corte mais transparente, clara e centrada nos problemas do Brasil e não nas suas próprias fileiras. Aí vem a Brígida do Estadão. Essa também cobre as fofoquinhas da corte. Lado B do Supremo se organiza em contra-ataque a protagonistas. Quem eram os protagonistas? Toffoli, Dom Pedro III, Gilmar Mendes, Dino, Zanin. Agora tem o lado B. O julgamento sobre a forma da escolha do próximo governador do Rio de Janeiro foi palco do fortalecimento do grupo ligado ao Fachin. Até aquele momento, a ala de Gilmar, Dom Pedro III e Flávio Dino comandavam a articulação política da corte. Está faltando o nome. Cadê o nome do Toffoli? Cadê o nome do meu amigo Toffoli? Será? Será que ele mudou de lado? Será? A sessão da quinta mostra que o equilíbrio interno de forças pode mudar. Será? Será? No caso do Rio, o grupo de Fachin define eleições diretas para escolher o ocupante do mandato tampão. Dom Pedro III e Zanin, que são da ala oposta, sugeriram que eleições diretas unificadas neste ano para escolher o dono do mandato tampão e o governador que terá o mandato iniciado em 2027. Diante da divisão, Dino pediu vista, logo após o voto dos relatores das duas ações. Fux, defensor de eleições indiretas, e Zanin, pró-diretas. Na prática, o tempo de espera tornaria ainda mais difícil logisticamente organizar uma eleição específica para escolher quem governará o Rio até dezembro, seja direto ou indiretamente.
Nesse caso, o mais provável é que o grupo mais articulado do Supremo saísse vitorioso do julgamento com eleição unificada para o Estado. Era a tendência. A tendência era de momentos vencer, mas os aliados de Fachin reagiram. Depois do pedido de vista, Mendonça, Cássio e Carmen Lúcia anteciparam o voto, deixaram claro que preferem eleições indiretas e garantiram um placar provisório de 4-1 até o julgamento ser retomado. Nenhum integrante da ala oposta antecipou o voto. Ficou todo mundo assim, agora a gente faz o quê? Os doidinhos se uniram. O movimento também deixou claro que o Supremo está dividido em dois grupos estanques e numericamente iguais. Dias Toffoli, hoje, é aliado ao grupo de Dino. O julgamento sobre Rio deu sinais, pode mudar de lado. Até ontem, Toffoli era aliado, mas nesse julgamento, Toffoli começou a dar sinais. Será? Será que o Toffoli mudou de lado? Será? O ministro ficou calado e não comentou as ponderações dos colegas ao longo das discussões. E aí, eu vou falar uma parada que eu não devia falar, mas acho que não tem problema falar. Espero que não tenha. Deixa eu ver como botar isso em termos que não dê problema. O Mendonça, durante o governo Bolsonaro, foi muito criticado, eu acho de forma correta, por um livro que ele publicou, em homenagem a um ministro, e muita gente diz que até hoje ele é meio grato a esse cara. Importante para ele chegar onde ele chegou. Já um outro ministro, o Mendonça realmente sempre bateu de frente, teve embates. Eu tenho para mim que, no bem bolado, eu acho que o Brasil só tem na garganta assim intragável um nome, não um nome intragável, o outro assim, eu acho que se deixar de lado, o Brasil volta a sorrir. O Brasil volta a sorrir. O Brasil volta a sorrir. Olha, chega aí no julgamento, no plenário, vai ou não vai abrir investigação? Se um ministro que vocês não gostam, na hora do julgamento, falar sim, pode abrir investigação contra ele, vocês desculpam esse ministro? Será que ele vai mudar de lado? Será? E tá ali, né? O ministro ficou calado, não comentou as ponderações dos colegas ao longo das discussões. Quando você vê duas jornalistas diferentes, já dando indícios de que tá acontecendo, aí você soma isso, todas as movimentações do Fachin, inclusive essa última, fala, cara, não tem um prazo não pra pautar essa mudança, não vão mudar a delação não, vai ter delação. A imprensa colocando pressão no menino, olha aí, melhor você contar tudo que você sabe, conte aí. O Cláudio Dantas também veio com um papo aí essa semana, e que dentro da corte o clima não tá legal, e que eles estão procurando um jeito de se livrar do problemático. Será? Por isso que eu tô falando pra vocês, hoje pela primeira vez, eu diria pra vocês que tem uma largada de mão. Hoje pela primeira vez. Sem piada, sem, eita, olha aí, ó. Quando a gente pega aqueles vídeos da Globo criticando o Lula, criticando o Supremo, a gente fala, ah lá, a Globo largou a mão. Mas hoje eu falo realmente assim, eu acho que largaram a mão. Hoje eu acho. É muita coisa junto ao mesmo tempo. Uma sexta-feira ainda. E sexta, viu? Histórica, 10 de abril. Com o plenário matematicamente dividido, a chegada de Messias ao tribunal ganha um peso de fiel da balança. Como o Estadão revelou, integrantes das duas alas fazem campanha pela aprovação do candidato no Senado, para em troca ganharem mais um aliado interno. E aí, Messias? Vai entrar para somar com qual lado? A Brígido deu uma nota outro dia que o Messias ia vir para somar com a ala do Fachin. No início eu achei maluquice. Hoje eu não acho tanta maluquice assim. Ainda acho maluquice. Eu acho que o Messias vem para se somar à ala democrática. Aí o que é que Fux fez, né, nesse julgamento? Tá todo mundo comentando. Você deve ter visto o vídeo. O Fux mandou na lata a galera pro inferno. Não citou quem, mas acho que ficou subentendido. Antes de falar das falas do Fux, xingando os coleguinhas, a fala foi essa daqui, né? O pessoal só tem bandido lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Aí o Fux falou, né? Onde acho? Aqui, ó. Onde acho? Aqui, ó. Fux afirmou que se a política fluminense estava condenada ao inferno, iria para os braços do coisa ruim ao lado de altas autoridades. De quem que o Fux tava falando, hein? Ninguém vai mandar prender o Fux. Aí, mais um indício que as coisas estão diferentes. Após uma fala dessa, de boa, né? O Fux não é da turma da União da Direita. Olha, esse julgamento só não foi melhor. Porque depois da fala do Fux, o Mendonça tinha que ter pego o microfone. Aí fala assim, Fux, você está dividindo o Supremo, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já viu Você já viu a esquerda brigar em público? É por isso que a esquerda vence. Estamos em ano de eleição, temos que nos unir. Era pro Mendonça mandar essa. O discurso da União da Direita, ao vivo. Mas, brincadeiras à parte, o Fux atacou os colegas. Um ataque pesado, né? Falando que a galera pro inferno com o capeta. O Fachin foi questionado. O Fachin podia não falar nada. Mas a fala do Fachin, se você coloca na ponta do lápis, é defendendo o Fux. Todo colegiado tem compreensões distintas. Todo mundo tem suas opiniões. E temos que respeitar. As rugas compreensões distintas. Enfim, as rugas trocadas entre os ministros da corte, né?
Porém, o Fachin falou sobre as rusgas. O presidente da corte comentou falas de Fux, magistrado, né? Que criticaram a degradação institucional do Rio. Fachin declarou apoio ao governador interino Ricardo Couto, presidente do TJ do Rio de Janeiro. Ele defendeu, não, o Fux tem direito aí da opinião dele, todo mundo tem sua opinião divergente. Se fosse outros tempos, você acha que o Fachin sairia em defesa do Fux? Aí o Mário Sabino comenta sobre o Fux em específico. Fux dá o troco em quem o esculachou por causa de Bolsonaro. Esculachado pelos seus pares quando votou pela absolvição do Jair, do julgamento da trama golpista, Fux deu troco ontem em meio ao clima de cortar com a faca no Supremo. Durante o julgamento que definirá se a eleição vai ser direta ou indireta, sucederam-se a comentários de Gilmar, Moraes e Dino a respeito da situação degradante da política fluminense, na qual não há governador recente que não tenha sido preso ou forçado a sair do cargo. O decano chegou a afirmar que o diretor da PF informou que 32 a 34 parlamentares da Assembleia Legislativa Fluminense recebem mesada do jogo do bicho. E ele completou: estamos vivendo esses episódios a toda hora. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Abro parêntese. Diante dessa indecência, não teria sido o caso do ministro, normalmente tão cheio de iniciativas, ter exigido a providência? Fecho parêntese. Carioca com muito orgulho, muito sotaque, muitas amizades na sua cidade natal e no estado, do qual é a capital, Fux sentiu-se na obrigação de tomar as dores dos políticos fluminenses e aproveitou para fazê-lo, atirando areia no ventilador. O ministro disse que as falas dos ministros comentaristas foram manifestações de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada e prosseguiu. Eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo na época posterior, mas essa perplexidade não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio. Há bons políticos no estado do Rio que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos, de sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Viu que ele falou inferno mesmo, né? A Daniela Lima que reduziu por coisa ruim. A este colunista cabe apenas duas observações. Primeira, é que, de fato, não deixa de ser pitoresco que um ministro enredado com Paquito e que faz tudo e bem mais para salvar a própria pele, bem como colegas que o defendem com unhas, dentes e canetas que ultrapassam as linhas do Poder Judiciário, todos se acham calma puro o suficiente para tecer considerações escandalizadas sobre a imoralidade alheia. Segunda, essa observação é boa. Segunda observação é a constatação prosaica, mas nem por isso desimportante, o troco de Fux ontem indica que ele será mesmo favorável à aprovação de abertura de investigações contra Dom Pedro III e Toffoli no âmbito do caso Master, se o plenário for chamado a decidir sobre o assunto. Aparentemente, a depender de Fux, o inferno não serão apenas os outros para os excelentíssimos companheiros de tribunal. Além disso, o Fux ainda admitiu injustiça e voltou para absolver réus do 8 de janeiro que havia condenado. É o sinal dos tempos. O ministro Fux voltou para reverter a condenação de forma parcial ou total de 10 réus acusados de participação nos atos golpistas do 8 de janeiro. No passado, Fux fez parte da maioria pela condenação. Agora, contudo, reviu sua posição a analisar recursos das defesas. O ministro reconheceu que seu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Em 7 casos analisados, Fux defendeu a absolvição total dos réus. Em outras 3 ações, os réus foram sentenciados por 5 crimes, incluindo golpe de Estado, e tiveram punição de 13 anos e 6 meses. É o caso do que participaram da depredação. Nesses casos que houve depredação e tinham como mostrar, o Fux defendeu a absolvição parcial e só condenou por um dos crimes, deterioração de patrimônio tombado. Uma pena, 1 ano e 6 meses. Nem vai ser preso. Recados.